está aqui, fica atento agora à ministração da palavra de Deus. Através da palavra muitas pessoas são libertas. Eu me lembro, há 40 anos atrás, fui numa igreja pela primeira vez. Entrei em um culto, fui convidado pela primeira vez, sentei lá atrás, onde nossa querida diaconisa Cri está sentadinha lá agora. E após a mensagem, o pastor fez o convite, começou a cantar aquele louvorzinho, que hoje os irmãos até dormiam, né? Até ia dormir, né? E no 92 do Cantor Cristão, me lembro até hoje, 90, morri na cruz por ti, daria para todo mundo dormir. Mas esse hino, eu fui lá na frente, levantei minha mão chorando. Ali eu me converti, fui transformado, fui liberto. E até hoje nunca me afastei da presença do Senhor. Então, você que está nos assistindo, vai nos assistir, aonde esse vídeo vai chegar através da palavra de Deus. Você possa ser salvo, liberto, transformado no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, amém, querido? Graças e paz, amém, igreja? Pastor, acho que o pessoal já dormiu. Graças e paz, amém, igreja? Amém, isso aí. Aproveitando literalmente mais uma oportunidade dada, né? Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor. Pastor, eu vou tomar a liberdade de chegar um pouquinho para frente. Amém, irmãos? Meu time de intercessão já está completo, né? Já chegou aí, né? Ah, sim. Irmãos, é com muito prazer e com muita responsabilidade que eu subo nesse púlpito para trazer uma palavra para a igreja. Eu vinha orando, eu vinha falando com Deus, e o Senhor me deu uma palavra. Eu costumo brincar com algumas pessoas que me conhecem um pouco a fundo, que quando Deus me dá a palavra, normalmente o pastor me chama na sequência. Na sequência. Mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Dessa vez o pastor olhou para mim e falou: você, quinta-feira. Falei, tudo bem, pastor, vou tentar preparar aqui e tudo mais. Aí ele, e aí, tá pronto? Falei, pastor, eu tenho tema, mas eu ainda não consegui fazer a pregação, ainda não consegui fazer um estudo, né? Ainda não consegui desenvolver a palavra. Mas eu sabia o porquê. Porque Deus estava me preparando, Deus estava preparando essa palavra não só para mim, porque como o pastor já ensinou várias vezes, a palavra nos edifica primeiro para edificar os outros. Enquanto eu preparava essa palavra, o pastor pregou na quinta-feira passada, o tema, deixa eu ver se eu lembro, qual o significado de carregar essa cruz? O que significa carregar a cruz? Pastora Sandra pregou no domingo de manhã. Aonde foi que a igreja parou? Onde a igreja se perdeu. Tremendo. Pastor veio no domingo à noite, antes e depois da cruz. Falei, bem, agora eu entendi, Senhor. Eu sabia que o Senhor estava me preparando para essa palavra. Porque quando Ele me deu o tema, eu temi, irmãos. Porque eu falei, pastor, não, desculpa. Eu falei, Senhor, Sim, eu entendi. Que eu tenho que estar na batida dos pastores. Não só eu, mas como todos nós que fazemos parte desse ministério, temos que estar na visão dos pastores. São eles que são a liderança. Nós temos que estar exatamente na mesma visão que eles estão. Por isso, irmãos, a palavra que eu trouxe essa noite para compartilhar com vocês tem o título Preparem o Caminho. Amém? Abram as suas Bíblias no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 40. Eu vinha conversando com a Isa semana passada, diaconisa Isabelle. Nós estávamos falando a respeito de algumas coisas que vêm acontecendo
no mundo, né? Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu tenho uma pequena ligação com as coisas políticas, felizmente ou infelizmente. E isso faz com que eu acompanhe muitas notícias, veja muitas coisas. E isso tem me deixado um pouco entristecido, sabe, irmãos? Infelizmente, eu tenho visto que eu não sei se eu posso usar esse termo, não sei se vai ser bloqueado depois no vídeo e tudo mais, mas eu peço perdão por poder usar esse termo. Uma ideologia comunista vem tomando as direções do mundo afora. Isso aí é no Brasil, isso aí é nos Estados Unidos, isso aí é em Israel, isso aí é em todo canto. E coisas horrendas vêm acontecendo, e isso vem me deixando muito triste. E foi então que o Senhor me levou a essa palavra, que está no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 3. Verso 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor em um lugar despovoado, endireitai uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e os montes altos serão abatidos, e o terreno acidentado será planificado, e o terreno escarpado será aplanado. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, porque a boca do Senhor o disse. Somente até aqui, amém? Então, querido, o Senhor diz que vai deixar as coisas por igual. Ele diz que o que é vale, ele vai levantar, e o que é monte, ele vai abaixar, o que é torto, ele vai endireitar. Amém? Só que essa palavra, ela dizia a respeito de um profeta, que nada mais é do que João Batista. Ela não somente fala do ministério de João Batista, mas ela é sombra das coisas futuras. Ela é sombra daquilo que há de vir. Porque a igreja hoje, ela tem o papel de João Batista na terra. Nós estamos aqui, a igreja hoje está aqui para preparar o caminho para a volta de Jesus. João Batista preparou o caminho da primeira vinda. A igreja prepara o da volta. Amém? Eu separei algumas coisinhas a respeito de João para a gente poder entender um pouquinho mais da postura do nosso personagem aqui. Acompanha comigo. João, chamado de O Batista, era primo de Jesus, da pronúncia Yohanan, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Mas eu deixei anotado aqui, pastor, curiosamente, ele não teve a oportunidade de ir, vamos dizer assim, vamos conjecturar aqui, uma escolinha de levitas, né? Porque ele era filho de um sacerdote. Então ele provavelmente deveria ter uma escola separada para ele. Ele deveria ter um ensinamento separado para ele, porque ele era descendente de Levi. Mas curiosamente ele não teve. E aí, eu na minha desatenção fui pesquisar e lembrei. Ora, João era 6 meses mais velho do que Jesus. Eles eram contemporâneos. E no mesmo tempo em que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, João já teria nascido. Por conta disso, ele precisou se esconder. Alguns historiadores contam... Obrigado. Alguns historiadores contam que Isabel levou João para uma região montanhosa. E ele nasceu e foi criado em cavernas. Num bairro chamado Encarém, que fica mais ou menos a uns 5 quilômetros de Jerusalém. E ele foi criado entre animais selvagens, né? Aquela coisa que a gente já sabe das regiões montanhosas.
Tanto é que a palavra diz que ele comia mel selvagem e gafanhotos. Eu até olhei, alguns historiadores entraram numa coisa de dizer que gafanhotos não era o bicho, né? Mas sim uma leguminosa e tudo mais. Mas a Bíblia, ela é muito objetiva. O Senhor, lá atrás, no livro da lei, ele já disse que tipo de gafanhoto você poderia comer e que tipo de gafanhoto você não poderia comer. Deus não faz nada incompleto, tá? Mas vamos adiantar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do nosso personagem. Durante a sua puberdade ali, a sua adolescência, João teve contato ainda com algumas pessoas. E ainda alguns historiadores falaram que ele tinha conhecimento da realidade do povo. Ele sabia como é que funcionavam as coisas do povo. E ele falava uma coisa muito curiosa já desde muito, muito jovem. Sejam sinceros. Se vão orar, orem de coração. Se for fazer qualquer coisa, que façam de coração. Ele já tinha essa consciência desde muito jovem. Eu conversava com minha esposa em casa e assim, João, parece que ele já tinha consciência exatamente do que ele era, de por que ele era chamado, de qual era a missão dele. Desde muito jovem ele apresenta isso. Desde o momento em que Maria se encontrou com Isabel, a palavra diz que João mexeu no ventre. E pesquisando, algumas histórias contam que não foi não foi um mexer, não foi um mover natural. Não foi uma coisa que todo bebê faz. Foi algo além. Foi algo surpreendente. Ele mexeu de uma forma surpreendente. Então, queridos, eu quero acreditar que desde o ventre João já sabia para que ele tinha sido chamado. Ele foi chamado simplesmente para preparar o caminho do Senhor. Amém? Então, você já começa a entender qual é a postura que a igreja tem. A igreja, assim como João, desde o seu nascimento, ela foi chamada para preparar o caminho do Senhor. Você precisa saber disso. Eu preciso saber disso. Você que está aí nos acompanhando também. Nós precisamos ter essa consciência. Nós fomos chamados a preparar o caminho do Senhor. Ele virá hoje? Eu não sei. Ele virá amanhã? Eu não sei. A palavra diz que ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Nem mesmo o Filho sabe. Como muitos profetas, João, diferente de qualquer outro, ele teve a oportunidade, ele teve o prazer de ver todas as profecias se cumprindo diante dos seus olhos. Que homem privilegiado. Mas Isaías, que profetizou tanto tempo antes, não teve essa possibilidade. Nem por isso Isaías deixou de preparar o caminho. E os profetas que vieram depois dele continuaram preparando o caminho, até chegar a João. E João preparou o caminho. E o Senhor veio. E ele habitou entre nós. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim. Embora muitas pessoas não acreditem, queira elas acreditar ou não, ele habitou entre nós. E João teve essa oportunidade. Querido, não importa se é tempo ou se é fora de tempo, prepare o caminho do Senhor. Igreja de Deus, prepare o caminho da volta do nosso Senhor. Amém? E Jesus, se referindo a João, ainda para a gente poder entender mais ou menos qual é a postura que a gente precisa. Abre comigo, por gentileza, no livro de Mateus. No capítulo 11.
Mateus 11. Sim, existiam os gafanhotos. Levítico 11 diz que exatamente isso, que alguns tipos de gafanhoto poderiam ser comidos, consumidos pelo povo, e outro tipo não. Na verdade, o tipo que não poderia ser, se não me engano, são os voadores. Mas vamos aqui comigo no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do 7. Procura um irmão próximo de você e pergunta aí se ele já leu a Bíblia hoje. Pode se preparar, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João Batista às multidões. Antes de falar aqui, esse texto ele fala quando... Ao partirem eles, são os discípulos de João que estão indo até João falar a respeito de Jesus, falar daquilo que eles viam de Jesus. Aqui na parte B, que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. O que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Ele fala que João Batista é o maior nascido de mulher. E tem uma coisa muito interessante no comportamento de João Batista que eu tentei trazer aqui para o nosso entendimento. O Senhor vai falar aqui em Mateus, um pouquinho antes, no capítulo 5, não precisa abrir não, irmão, sobre as bem-aventuranças. No verso 3, que é a primeira bem-aventurança, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, na minha versão, porque o reino dos céus é deles. Aí fui procurar um pouquinho, né, porque normalmente a gente acha que pobre de espírito é uma pessoa que gosta de migalhas, né? Mas não. O termo usado em hebraico para pobres de espírito, eu anotei aqui, anvei ruar, que significa encurvados pelo espírito, encurvados pelo vento, na verdade. Nós sabemos que o vento na Bíblia ele representa o espírito. Então esse termo tem tudo a ver com João Batista. Quando o Senhor fala nesse texto: que vieste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? João, depois de crescido, ele sai da cidade de Jerusalém e ele vai pregar próximo ao Jordão, próximo à Judéia. Segundo alguns historiadores, ela é uma região, como é próximo do Mar Morto, que venta muito. E existem umas plantas de caule muito fino, que dão o nome de caniço. Por isso o Senhor falou: que viestes ver um caniço agitado pelo vento? Mas muito mais do que isso, esse termo anvei ruar, que significa encurvado pelo vento, encurvado pelo Espírito, aquele que se deixa levar pelo Espírito, aquele que é obediente, que é submisso à voz do Espírito Santo. O que viestes ver no deserto? Alguém encurvado pelo Espírito Santo? Sim, alguém encurvado pelo Espírito Santo. João também, eu estou aproveitando aqui que eu estou com tempo.
João também usava... o relógio está lá. Não, olha para cá, olha para cá. Quem tem o controle do relógio hoje sou eu. É isso aí. Então, quando João usava as vestes de camelo na parte de cima e de couro embaixo, também não eram à toa. Porque existem muitos estudos, querido, de outras religiões, de seitas, de N coisas. Mas eu achei uma coisa muito interessante, pastor. Diversas profecias apontam para a mesma coisa. Diversas profecias apontam, sejam as profecias que estão na Bíblia, sejam as profecias de outras seitas e tudo mais. Elas apontam para que viessem duas pessoas. Um a preparar o caminho, cujo nome seria João, nós estamos falando dele agora, Yohanan. E um que seria o Messias, o Salvador. Até Herodes sabia disso. Tanto que mandou matar as crianças, na época, até 2 anos. E muitos falavam também a respeito dessas profecias, de que aquele que viria anunciar o caminho, ele seria semelhante a Elias, que nada mais é do que o segundo maior profeta, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, pastor, do Antigo Testamento, perdendo só para Moisés. Então, ele buscou se vestir muito parecido com Elias, até porque aquilo era uma roupa típica de quem vive numa região desértica, que precisa suportar o frio à noite e que precisa suportar o calor de dia. E o Senhor fala: o que viestes ver? Um homem de roupas finas? Não. João não era um homem de roupas finas. João, embora a palavra não diga, mas existem estudos de que João era bem magro, também fazendo referência ao caniço. João não era nada disso, querido. João era um homem criado no deserto. Um homem criado à base de mel silvestre. Que viestes ver? Um profeta? Sim. Mais do que um profeta. Nem mesmo aqueles que estavam nos palácios, segundo Jesus, eram maiores do que João. O Senhor fala abertamente dos nascidos de mulher. Ninguém era maior do que João Batista. Você consegue entender, querido? Que a igreja ela tem uma responsabilidade muito grande. A igreja tem uma responsabilidade muito grande nessa terra. Se nós temos que fazer o mesmo papel deste homem de Deus, de que nós passamos aqui quase 20 minutos descrevendo, como é que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos fazendo o papel de João Batista? De que maneira que nós estamos anunciando a vinda do Senhor? Anvei ruar, sejam encurvados, obedientes ao Espírito Santo. Esse era o termo que definia João Batista. Amém? Então até aqui eu acho que a gente já conseguiu entender bem qual é o personagem que a gente vai seguir, qual é o raciocínio do personagem que a gente vai seguir. Mas nós não viemos nessa noite falar de João Batista, e sim da mensagem que João Batista pregava. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de João. Querido, Pastor Luiz vai pegar no meu pé lá. Nesse mundo tão perverso que a gente vive hoje, onde as pessoas fazem de tudo para capturar a mente das nossas crianças, sejam com comerciais, sejam com desenhos, sejam com músicas,
sejam com artistas, com filmes e etc. Num mundo onde os valores têm se pervertido de uma forma absurda, os valores estão se perdendo. E isso tudo faz parte daquela ideologia que eu não queria falar, daquela ideologia comunista. Sim, eu peço perdão por precisar tocar no assunto da política, eu não vou me prender a ele. Mas é necessário, porque eu preciso que você entenda que a ideologia, para ela poder subsistir, um dos pilares dela é acabar com o cristianismo, é acabar com a nossa fé. Eu não vim aqui pregar mensagem de ódio para ninguém. Eu vim aqui alertar a igreja. Eu vim aqui trazer uma palavra de despertamento para as nossas vidas, porque essa palavra falou comigo primeiro. Essa palavra falou comigo num momento de muita angústia. Eu tenho visto muitas coisas ruins acontecendo. São comerciais, são N coisas que têm acontecido. Porque a nossa cabeça, querido, a nossa cabeça ninguém muda mais. A nossa cabeça ninguém muda mais. Mas é a cabeça das nossas crianças. Como criar, que foi justamente aonde a gente começou tudo isso, como criar um filho num mundo desse. Para você que nos acompanha nessa noite, para você que vai ouvir essa palavra depois, arrependa-se. É essa a mensagem que o Senhor tem essa noite. Para mim, para a igreja e para você aí do outro lado, arrependa-se. Querido, essa é uma mensagem que não enche igreja. O pastor já cansou de falar isso aqui. É uma mensagem que realmente não está na moda. Não é uma mensagem de autoajuda. Não é uma mensagem que as pessoas aplaudem. Não é uma mensagem que as pessoas gostam. Mas é uma mensagem necessária. Porque se a igreja tiver que ficar vazia, porque um irmão está ouvindo palavra de arrependimento, me perdoa, irmão, 20 anos de crente, vai sair da igreja por causa de arrependimento? Pelo amor de Deus, isso é inimaginável. Nós temos que nos arrepender diariamente. Nós temos maus caminhos para nos arrepender todos os dias, inclusive eu que vos falo. Eu peguei duas frases essa semana que me impactaram muito. Vocês sabem que eu gosto de trazer essas frasezinhas para cá, né? E um amigo que eu não sabia que tinha virado pastor Sandro, ele vai ter a oportunidade de me ouvir. Ele falou uma coisa no Facebook que mexeu comigo. E é mais do que a verdade. Mexeu comigo de uma forma incrível. E ela se encaixa exatamente nisso que nós estamos falando. Sabe por quê? A questão de arrependimento, ela saiu dos púlpitos da igreja? Porque as pessoas falam muito em verba, mas elas esquecem do verbo. Elas falam muito em verba, elas falam muito em ter, em ser, em ganhar. Mas e o verbo? E aquele que reina? E aquele que é digno de todo louvor? Aonde é que fica no púlpito? Essa palavra ela tem saído de moda. E vai sair, queridos. Porque a Bíblia diz que é mistério que isso aconteça. Uma outra frase que também tem tudo a ver com isso, que eu ouvi daquela pastora que eu estava falando com o senhor. Eu sou péssimo de nomes, mas que diz assim: as pessoas hoje em dia, elas estão buscando revirar o bolso de Jesus, enquanto ele quer um simples abraço.
enquanto Ele está simplesmente a nos abraçar e nós estamos revirando seus bolsos. Querido, você nunca vai conseguir nada de Jesus, sabe por quê? Porque tudo que você busca na mão de Jesus, você encontra nos pés. Você não encontra nas mãos, você encontra nos pés. Vê a mulher do fluxo de sangue. Ela foi aos pés. Jairo e tantos outros. Tudo nessa vida, querido, que você buscar nas mãos de Jesus, vá, desça até os pés para poder encontrar. Amém? Mas eu vou voltar aqui. Estou tentando voltar para o arrependimento. Se nós olharmos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, uma das primeiras coisas que ele pregou foi exatamente o arrependimento. Está lá em Mateus 4, vem comigo aqui no versículo 17. Mateus 4, 17. Logo depois da tentação, Jesus passa pela Galileia. E nessa passagem, a palavra diz assim: desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não só na primeira pregação, como uma das últimas mensagens que o Senhor deixou, também foi de arrependimento. Não precisa abrir não, que eu vou abrir aqui. Está lá em Apocalipse, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 19, que é a carta à igreja da Laodiceia. Ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, sê diligente e arrepende-te, na minha versão. E tantas outras passagens. Nós temos aqui em Lucas também, Lucas 1:5. Desculpa, Lucas 13, desculpa. Comi o 13 aqui. Minha Bíblia está começando a agarrar, hein, pastor? O título dessa passagem diz: a necessidade de arrependimento. Lucas 13. Naquela ocasião, chegando alguns, contavam a Jesus sobre os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que realizavam. Ele lhes disse: pensais que, por terem sofrido isso, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu vos digo que não eram. Se, porém, não vos arrependeres, todos também perecereis. Essa é a mensagem de Jesus. Do início ao fim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque perecerão. Arrependei-vos, porque eu disciplino aqueles que eu amo e os corrijo. Essa é a mensagem. É isso que a igreja precisa pregar dos seus púlpitos. Arrependei-vos. Então nós já falamos sobre o nosso personagem, nós já falamos sobre a mensagem que ele trouxe, né? Então agora é a hora de eu explicar a vocês o que é o arrependimento. Não, eu vou explicar para vocês o que não é o arrependimento, porque muitos de nós se enganam achando que uma atitude A ou uma atitude B, ela significa o arrependimento. Eu fiz isso aqui, poxa, eu fiquei comovido e pronto, me arrependi. Estou tranquilo. Não, não estou tranquilo. Existem alguns motivos pelos quais nós tomamos atitudes e achamos que estamos nos arrependendo.
todos nós, querido, todos nós fomos chamados ao arrependimento. Quando Jesus fala arrependei-vos, ele fala para a igreja da Laodiceia. Ele não está falando para o ímpio aqui, ele está falando para a igreja. Arrependei-vos. Para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos entender o que é o arrependimento e para que, enfim, nós possamos pregar o que é o arrependimento. Então vamos lá, vamos falar o que não é o arrependimento. Está convicto do pecado? Não é um arrependimento. Porque muitas vezes eu posso estar convicto de que eu errei. Eu posso estar convicto de que eu tomei um mau caminho. Eu posso estar convicto de que aquilo que eu fiz não é certo, não é correto, de que aquilo que eu fiz não agrada ao coração do Senhor. Mas não é o suficiente. Sabe por que não é o suficiente? Porque muitas das vezes a gente reconhece o erro, mas a gente não volta atrás. Eu separei uma passagem aqui, vou abrir aqui para vocês rapidinho. Lá no livro de Atos. No capítulo 24. Quando Paulo se apresenta diante de Félix. Lá no versículo 25 diz assim: quando Paulo se pôs a dissertar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora podes retirar-se, e quando tiver um tempo vago, te chamarei. Até aqui. Então, Félix era um rei, né? Então, ele se convenceu de que aquilo que Paulo falou tocou no coração dele. Ele entendeu a respeito da justiça e do juízo vindouro. Ele entendeu que a postura dele não era uma postura correta, não era uma postura digna. Mas ele se arrependeu? Quantas vezes, querido, nós temos oportunidade de pregar para um amigo, para um colega, para alguém que nos dá a oportunidade. E é muito engraçado porque quando a gente convida essa igreja, essa pessoa que Deus toca no coração para que ela venha para a igreja, quando é feito o convite, a pessoa fala: hoje não. Hoje não. Sabe, irmãos, um dia pode ser tarde demais. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos convidando a todos a se arrependerem dos seus maus caminhos. Porque, como o pastor cansa de dizer aqui, ninguém sabe o dia e nem a hora. Há algum tempo atrás perdemos um amigo, 30 anos de idade. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ainda é tempo, querido. Arrependa-se enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Chegará um dia, querido. Chegará um dia que não será mais possível. Mais do que isso, não será mais preciso. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A palavra diz, a palavra não mente. E naquele grande dia, querido, não adianta mais se arrepender. Naquele grande dia, não precisa mais se arrepender. É simples. A palavra está sendo pregada. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque chegará um dia, querido. Naquele dia, nós que somos taxados de loucos, naquele dia nós seremos redimidos. Quantas pessoas, querido? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão convictas do seu pecado? Para quantas pessoas você já falou, não beba? Para aquele menino que você falou, você não falou para ele que ainda havia tempo para ele? Querido, há sangue suficiente.
ainda há sangue suficiente. Vai chegar uma hora que o sangue da cruz, ele vai acabar. Ele vai acabar. Quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós falamos, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de alertar pessoas, e essa é mais uma: arrependam-se. Confessar o seu pecado é muito importante, mas não é arrependimento. Ele faz parte do processo de arrependimento, mas ele não é arrependimento. Você pode até confessar o seu pecado, você pode confessar o seu pecado a Deus, você pode confessar o seu pecado ao irmão, você pode confessar o seu pecado ao pastor, mas se você não mudar de direção, não adianta. Querido, vamos combinar uma coisa, olha só. Quando vocês forem falar de arrependimento para alguém, por favor, ninguém fala que a sua vida vai dar um giro de 360, tá? Porque, 360 é a pessoa que está aqui, ela gira e para exatamente no mesmo lugar. Por favor, vamos combinar aqui, tá? É 180. É a pessoa que está indo numa direção e simplesmente vira. Meia volta, tá? Meia volta. Ela vira para ela mudar de direção, para ela voltar dos seus maus caminhos. Essa é a palavra do Senhor essa noite. Retorne dos seus maus caminhos. Arrependa-te. É chegado o reino dos céus. Queridos, todas essas ideologias que eu tenho visto por aí, infelizmente, eu acompanho isso dia após dia. Inclusive, comentei com o pastor que hoje o governo de Israel é um governo democrata. E esses partidos democratas, infelizmente, nada são do que comunistas disfarçados, com uma roupagem diferente, mas a ideologia é a mesma. Sabe que o governo dos Estados Unidos é um governo democrata, o governo da China é comunista, o governo da Rússia é comunista. Os principais países do mundo, eles estão preparando o caminho do anticristo. E o que a igreja tem feito em relação a isso? Nós estamos dormentes, nós estamos inertes. Igreja do Senhor, prepare o caminho da volta do Cordeiro. Nós precisamos preparar o caminho, porque o reino de Deus está chegando. Ele pode não vir amanhã, mas ele está chegando. Ele pode não vir daqui a meia hora, mas ele está chegando. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos preparar as gerações futuras. Nós não sabemos o que há de acontecer, mas o reino de Deus está chegando. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. É disso que nós precisamos, querido. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Quantas pessoas você conhece que confessam para você que estão tomando um caminho errado, mas nunca mudaram? Eu digo mais. Eis aqui um na frente de vocês, que por muito tempo, tá ali minha esposa que não me deixa mentir, ouviu a palavra, e o que eu falava? O dia que o Senhor quiser, Ele me muda. Queridos, não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona. Deus não põe o pé na porta de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir, Querido, se hoje eu estou aqui na frente de vocês, com o microfone na mão, nervoso que só Jesus,
é por muita misericórdia de Deus. É por muita oração, é por muito joelho no chão. E eu não estou falando de mim. Deus só transforma se alguém pedir. Não vem com esse negócio de Deus transforma a hora que Ele quiser. Negativo. Ele tem poder para isso, sim. Mas não é assim que funciona. Não pensa você que você vai tomar os seus maus caminhos e que na hora que Deus quiser, Ele vai te mudar. Ele vai fazer você voltar, porque Ele não vai. Só se for propósito dEle. Do contrário, volta você mesmo. Porque na hora de você tomar o mau caminho, ninguém consultou a Deus. Sabe onde é que Deus está? Sentado lá no trono dele, e você tomando seu mau caminho. Se você não voltar em quanto é tempo, querido? Vamos continuar aqui. Existem também alguns motivos que nos levam a confessar os nossos pecados. E eu separei alguns aqui deles para a gente poder desenvolver. Uma pessoa ela pode confessar os seus pecados por terror. Uma pessoa apavorada ela pode confessar os seus pecados. Eu deixei aqui separado o exemplo de Faraó. Quando Deus começou a jogar saraiva de pedras sobre o Egito. Eu pequei! Mas a palavra diz que logo em seguida ele voltou a endurecer o seu coração. Ele confessou o pecado. Mas ele se arrependeu? Ele não se arrependeu. Existem confissões que são confissões hipócritas. Eu separei aqui o exemplo de Balaão. Mauro gosta muito de Balaão, né, Mauro? Balaão queria servir a Deus? Queria. Mas ele queria levar um por fora, né? O famoso por fora, né? Queria. Essa passagem está lá em Números 22, 34, para quem quiser ver depois. A passagem acima é Êxodo 9, 34. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas Balaão queria. Balaão queria servir a Deus, mas ele não queria abrir mão das coisas do mundo, das trapaças do mundo. Ele não queria abrir mão do famoso PF, né? É aquele que está aqui e recebe por aqui, ó. O pessoal da política sabe bem do que eu estou falando. Então, essa é uma confissão hipócrita. Quando Balaão ele é abordado pela mula, e ele fala que se ele... Vou botar no nosso português coloquial. Se ele não estiver ofendendo, se ele não estiver atrapalhando, ele volta. Não, se eu não estiver atrapalhando, se ninguém vê, eu volto. Simples assim. Existe também a confissão pela metade. Porque assim, infelizmente a gente conhece muita gente que tem aquela máxima. Não, eu não vou mentir, mas eu posso omitir. E não é bem assim que funciona. E não foi assim que funcionou na vida de Saul. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 24, o rei Saul ele decidiu ficar com despojo de guerra contra a vontade do Senhor. E quando ele foi confrontado pelo profeta, ele jogou na conta do povo. Eu fiquei porque eles falaram ali. Foram eles que me botaram caraminhola na cabeça, eu peguei o despojo. Ele confessou? Sim, ele confessou, ele pegou o despojo. Mas ele não assumiu a culpa. E se ele não assumiu a culpa, ele não se arrependeu. Amém? Nada disso é arrependimento, tá? Tem a confissão que essa aqui é a mais forte, porque essa aqui me confrontou bastante. Que é a confissão desesperada. A mais conhecida delas, a de Judas. Que depois de entregar Jesus e receber aquelas 30 moedas na cara,
Judas se desespera e admite: pequei, traí sangue inocente. Existe sangue nas minhas mãos, um sangue inocente. É uma confissão desesperada. Mas Judas não teve tempo de se arrepender. Todos esses motivos, querido, fazem com que nós confessemos os nossos pecados. Nenhum desses motivos faz com que nós nos arrependamos. Nenhum deles. Nem o desespero, nem a hipocrisia, nenhum deles. Para você se arrepender genuinamente, você precisa de uma única coisa: é tomar o seu caminho mal, 180, tá, gente? Ó. Voltar, dar meia volta e ir em direção ao Senhor. Você precisa ir em direção a Jesus com o coração puro, com o coração quebrantado. O arrependimento ele só vem se nós sofrermos uma mudança de coração. Somente assim. Então, ó, caminho mal, meia volta, gente, meia volta e ir andando em direção ao Senhor. Ir andando em direção a Jesus Cristo. É isso que nos redime de todo pecado. É isso que faz nós nos arrependermos genuinamente. Ainda no livro de Atos, no capítulo 20, eu vou ler aqui para os irmãos, no versículo 21. Atos 20, vamos ler a partir do 20. Paulo diz assim, isso lá em Éfeso, tá, gente? Jamais deixei de vos anunciar e ensinar em público e nas casas, qualquer que fosse proveitosa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, você... Até aqui, tá, irmãos? Primeiro, você se arrepende com o Pai. Depois você caminha na direção do Filho e o Santo Espírito há de te edificar. Ele há de te edificar. Ele há de completar a obra que o Pai começou, que o Filho aperfeiçoou. O Pai começa, o Filho aperfeiçoa e o Espírito Santo de Deus, ele termina, ele te edifica. Isso é um arrependimento genuíno. Isso é um arrependimento de coração puro. Existem pessoas que acham até que é uma coisa simples. Que o arrependimento, gente, vim aqui, já falei com Deus, já entrei para a igreja, estou buscando o Espírito Santo, estou arrependido, gente. Mas eu estou arrependido só na segunda. Eu estou arrependido, eu fiz tudo isso no domingo e estou arrependido na segunda. E na terça, quarta, quinta? Vai esperar voltar para a igreja e começar o processo todo de novo? O arrependimento é um processo diário. Como eu falei aqui, e os irmãos sabem muito bem, todo dia nós temos maus caminhos para nos convertermos. Todo santo dia nós temos maus caminhos. Todo dia, infelizmente, nós fazemos alguma coisa que desagrada ao coração de Deus. Isso, sabe por quê, queridos? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Sim, nós somos falhos. Eu não estou falando que ninguém faz isso com intenção de fazer, tá? Mas faz. E a Bíblia diz mais: aquele que diz que não tem pecado, peca porque é mentiroso. Ninguém permanece no pecado porque quer permanecer no pecado. Estou falando dos salvos. A gente peca mesmo sem perceber. Mas o arrependimento, ele é necessário dia após dia,
dia após dia, dia após dia, dia após dia. É um processo contínuo até a volta daquele que nós aguardamos. Esse é o processo de arrependimento. Isso sim é arrependimento. É você se confessar ao Pai, ser redimido pelo Filho, ser edificado pelo Espírito e manter esse processo continuamente, dia após dia, dia após dia. Essa é a palavra do Senhor. Arrependa-te, dia após dia, dia após dia. É isso que nós precisamos entender, querido. É isso que nós precisamos viver, para que nós possamos pregar a respeito disso. Ai de mim pregando uma palavra dessa. Quando o Senhor me deu o tema, falei, Senhor, eu mesmo? Ai de mim. Porque tudo que a gente prega, e isso aí quem prega sabe exatamente do que eu estou falando, tudo que nós pregamos somos provados. Estou mentindo, pastor? Tudo que nós pregamos somos provados. E somos provados lá no nosso íntimo. Lá no nosso íntimo. Satanás sabe exatamente como ele vai te provar. Satanás sabe exatamente como ele vai me provar. Então nós precisamos, querido. Nós precisamos, dia após dia, praticar o arrependimento. Pregar o arrependimento. Voltar a praticar o arrependimento. Para voltar a pregar o arrependimento. Até o dia da volta do Senhor. Amém? Você tem algum motivo para se arrepender, querido? Eu tenho. Assim como algumas pessoas que estão aqui presentes, eu vim desse mundão aí. Que de mundão não tem nada. Cilada, terra de cilada. Sabe, querido, uma coisa que eu ouvi essa semana também e que eu já tinha isso no meu coração. Aquele que não se arrepende, ele não tem paz. Ele não tem paz. Saiba que se você tem alguém na sua casa, se você tem alguém no seu círculo de amizade, se você tem alguém na sua vizinhança, que essa pessoa não dá paz e não tem paz, saiba que essa pessoa tem uma amargura muito grande no coração. Ela tem algo muito profundo para se arrepender. Sabe por quê, querido? Quem não tem paz, não dá paz para ninguém. E só quem traz essa paz para você é o arrependimento. É esse processo de se consertar com o Pai, de ser redimido pelo Filho. E assim como João Batista, anvei ruar, encurvado pelo Espírito. Uma vez, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era viciada. Ele foi um ex-viciado. Ele estava em tratamento. E ele falou uma coisa que me fez refletir muito, sabe? Ele falou que a primeira vez que ele experimentou a droga, que em questão era o crack, ele falou que ele sentiu algo fantástico. Que ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido na vida dele. Mas aquilo passou. Aquele menino sabe do que eu estou falando. Aquilo passou. E aí perguntaram para ele, então por que você continuou usando? Ele, eu usei a segunda vez e não foi igual. Eu usei a terceira vez e não foi igual. E aí eu me viciei. Poxa, mas você se viciou por causa disso? Ele falou, sim. Porque eu passei a vida inteira buscando novamente aquela sensação do primeiro contato. Eu passei a vida inteira buscando aquela sensação novamente, porque ela passou, ela acabou. Ei, você que está me ouvindo essa noite,
Eu digo para você que o que nós sentimos com a presença do Espírito Santo não passa, querido, não passa, não é passageiro, é eterno. Aquilo que nós sentimos sendo restaurado por Deus, tendo confessado os nossos pecados, aquilo que nós sentimos redimido pelo sangue de Jesus, querido, desde o início ele era o Verbo. Desde o início ele era o Verbo. Ele se fez homem, assim como eu e você. Ele habitou entre nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Você faz ideia do que é ter um Deus desse tamanho? Ele não tinha necessidade de fazer isso por mim e por você. Sabe por que ele não tinha necessidade, querido? Porque ele criou os anjos, ele criou os querubins, que são maiores do que nós. O menor do reino dos céus é maior do que o maior nascido de mulher. O menor do reino dos céus. E você sabe o que eles fazem de eternidade a eternidade? A palavra de Deus diz que eles têm 6 asas, tampam os seus rostos, com 2 voam, com 2 cobrem os pés e cantam santo, 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 santo. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você acha que Deus precisava de mim e de você? Para quê? Para que ele precisava de mim e de você? Sabe, querido, você tem um Deus desse tamanho. Não há droga no mundo que se compare à sensação de ter um Salvador desse tamanho. Não há droga no mundo. Ainda é tempo, arrependa-se. Ainda é tempo, arrependa-se. Se essa palavra puder chegar não sei a quem, eu não sei com quem Deus está querendo falar, mas seja com quem for, e essa palavra vai chegar. Essa palavra vai chegar. Arrependa-se. Essa é a mensagem do Senhor para você essa noite. Arrependa-se. Irmãos, eu termino essa ministração essa noite. Eu termino essa ministração com o mesmo texto que eu comecei. Ela está lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor em um lugar despovoado, em um lugar deserto, em um lugar separado. Endireitai as veredas para o nosso Deus. Endireitai os caminhos, aplanai os caminhos, corrijam-se, arrependam-se, porque ainda é tempo, ainda há sangue suficiente para eu e você nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Igreja, fique com essa palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Senhor, querido. Fica de pé, queridos. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Fica de pé agora, amados. Oh, aleluia. Fica de pé, queridos. Xerebalabaxê. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor está nesse lugar. E eu sei que Ele está na tua casa agora. Eu sei que Ele está tocando a tua vida agora, querido. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Oh, em nome de Jesus, esse é o tema. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Oh, em nome do Senhor Jesus, Senhor, dê força para que nós possamos continuar pregando a verdade da tua palavra, para que nós sigamos
os princípios do primeiro profeta João Batista, que veio preparar a vereda, preparar o caminho para que viesse o maior profeta da face da terra, chamado Jesus Cristo. O Salvador, o Cordeiro puro, imaculado, cujo já existia um plano de salvação para a minha, para a sua, para a nossa vida. E agora, queridos, arrancar a cabeça do profeta João Batista, para que ele não pudesse mais falar, pensando que impediria de preparar a vereda para que chegasse o nascimento do Salvador do mundo. Sim, e agora no nosso tempo, nessa geração, a palavra se cumpriu através do profeta João Batista. Mas agora a igreja tem agora esse comprometimento de preparar o caminho para a volta de Jesus. A igreja é o profeta nessa terra. Só que assim como fizeram com João Batista também, estão fazendo com a igreja. Estão querendo arrancar a cabeça da igreja, porque arrancando a cabeça, deixa de falar, deixa de pregar, deixa de ministrar a palavra da verdade e a palavra de arrependimento. Estão querendo calar, tentaram calar João Batista, mas não puderam impedir o plano que antes da fundação do mundo já apontava para Jesus Cristo. E agora estão tentando calar a igreja. Calar a igreja está envolvida, a igreja está se prostrando diante desse mundo, a igreja está aceitando a imoralidade, a igreja está aceitando esses princípios do mundo, mas ainda existe igreja que entenderam os princípios, que entenderam a mensagem de João Batista, que entenderam a mensagem de Jesus. E nós vamos continuar, querido, de pé, pregando a verdade da palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque Jesus está voltando. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esta ministração. Obrigado pelo teu poder. É tempo de arrependimento, igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. É tempo de se voltar para o princípio da palavra, para o princípio do Evangelho. É tempo de voltar para os princípios do verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor. E nós estaremos aqui, querido, nessa pequena igreja, nessa igreja simples, mas estaremos aqui honrando o profeta João Batista, que pregou o caminho do Senhor Jesus Cristo, que preparou o caminho através da palavra, mas que morreu como profeta e honrou a palavra do Senhor. Se possível for, se tiver que ser, morreremos também. Morreremos, porque nós não vamos se prostrar diante daquilo que o diabo está tentando armar, está se armando para tentar cortar e tirar a cabeça da igreja, porque assim, destruindo a cabeça, ele para a voz e ninguém mais clama, e nós estaremos aqui clamando nessa igreja, dizendo: é tempo de se arrepender, porque Jesus está voltando. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Glória ao Senhor. Você que está aqui nesse momento, antes de finalizar, puder trazer a tua semente e abençoar a casa do Senhor. Palavra abençoada, preparando o caminho do Senhor. Nós estamos aqui, pode trazer a tua semente. Nós estamos aqui nessa terra como igreja, irmão, para preparar a volta de Jesus. Satanás sabe disso, assim como sabiam a mensagem de João Batista. Eles sabiam que a mensagem de João Batista apontava para aquele que havia de vir. E calaram, tentaram calar a voz dele,
estão tentando calar a voz da igreja, mas nós não vamos se prostrar. Continuaremos firme pregando a verdade da palavra do Senhor. Amém, querido? Você que está do outro lado, receba essa palavra, tá? Compartilhe essa palavra, esse vídeo, para que possa chegar nas pessoas carentes. Pessoas estão viciadas, pessoas estão drogadas agora, pessoas que precisam de mudar e de ser transformadas, de serem libertas. Quem sabe, através de você compartilhar essa mensagem vai tocar no coração de pessoas e serem mudadas, transformadas, libertas, e vão se arrepender para que o reino do Senhor chegue também, como chegou na minha vida, na vida de vocês, na vida de cada um deles. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, desde a abertura desse culto. Nós sentimos aqui a tua presença e o poder do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo mover do teu Espírito Santo no nosso meio. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa semente, pela fidelidade do teu povo, de contribuir com esta obra aqui nesse lugar, para que essas portas continuem abertas, para pregar a mensagem como foi pregada nessa noite. Muito obrigado para a vida de cada um. Abençoa aqueles que estão do outro lado agora. Restaura a vida, transforma, liberta cada vida agora. Aqueles que estão doentes, que sejam curados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos agora, guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos malfeitores, das balas perdidas e dos acidentes. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Aleluia, glórias a Deus. Você que está nos assistindo, se assim for a vontade de Deus, voltaremos domingo, 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, 19 horas, com culto de celebração ao Senhor. Graça e paz, Deus abençoe.